Repita assim comigo: eu sou o barro, o Senhor é o oleiro, me modela conforme a sua vontade. Mais forte: eu sou o barro, o Senhor é o oleiro, me modela conforme a sua vontade. Era a oração que o Senhor colocava no meu coração enquanto a visualização da Salete ia acontecendo, os barros, e eu fui me entregando nisso. Eu quero ser um barro mole para o Senhor fazer de mim aquilo que Ele quiser. Amém? Boa noite, eu me chamo Evandro, sou casado. Essa semana eu tive a graça de, pela 15ª vez, fazer 22 anos. Dona Tânia Rio, é uma graça que Deus me deu, pela 15ª vez. E é importante a alegria. Nos faz lembrar das palavras do Papa Francisco, que diz que o cristão precisa ser alegre, precisa ser sorridente, porque ninguém se apaixona por coisas tristes. Amém? Ninguém quer saber de coisas tristes. Por isso nós temos que viver sorrindo sempre. Hoje, para encerrar esse trido da misericórdia, das parábolas da misericórdia, né? Onde nós vimos primeiro o filho pródigo, semana passada nós vimos a moeda perdida, e hoje finaliza pelo menos esse trido, né? Com a parábola da ovelha perdida. E são 3 parábolas que vêm falar justamente isso para nós. Vêm falar da alegria. Qual alegria? A alegria que Deus sente quando um filho retorna para casa. Quando uma moeda foi encontrada, a palavra diz que aquela mulher chamou as amigas para dividir a alegria. Quando o filho foi retornando, o pai mandou matar um novilho gordo, mandou buscar o que era de melhor e fazer uma festa. E hoje nós vamos ver a mesma coisa na parábola da ovelha perdida. Abra comigo a sua palavra em Lucas, capítulo 15, no versículos de 1 a 7. Lucas, capítulo 15, dos versículos de 1 a 7. Diz assim: aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com as pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai buscar da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, coloca nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Para nós, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Então o Senhor fala isso: haverá no céu mais alegria por um pecador que vai se converter do que os 99 que já estão justos, né? Então é uma passagem de alegria que demonstra quão feliz o Senhor fica quando somos resgatados.
quem são as ovelhas perdidas? Será que as ovelhas perdidas são as pessoas que não estão aqui hoje? O que vocês acham? Quem são as ovelhas perdidas? O Padre Paulo essa semana dizia que toda a humanidade é a ovelha perdida. Todos nós somos ovelhas perdidas. E é interessante porque quando você vai pesquisar na própria palavra a respeito de ovelhas, de pastor, você encontra desde o Primeiro Testamento até o Novo, são várias analogias onde nós encontramos que o nosso Senhor é o pastor e toda a vida nós somos considerados o rebanho. Desde Abraão, nós somos considerados o rebanho do Senhor. Então, esse rebanho, essas ovelhas perdidas somos nós, independente de estarmos aqui, independente de estarmos lá fora perdidos. O Senhor nos trata como ovelha do mesmo modo. E se Deus se alegra com a ovelha que encontra, Ele vai ficar triste quando ela se perde. Do mesmo jeito que Ele fica alegre, vai ficar triste. Então Jesus indaga aqueles judeus: vós não fica alegre quando encontra a sua ovelha? Vocês não ficam satisfeitos? Vocês também não fazem isso? Não largam as 99 e vão atrás daquelas que se perdeu? Porque vocês viram que eles estavam questionando o Senhor. Nossa, Ele come com os pecadores. Ele recebe os pecadores. Ele anda com os pecadores. E para os judeus, o pastor é uma figura muito importante. Porque ele tinha essa função especial no meio do povo. Ele cuidava das ovelhas. Era uma profissão para eles. Então Jesus se utiliza deste exemplo daquele pastor, que mesmo sendo mau, a própria palavra fala que nós somos maus, mas sabemos dar coisas boas. Então se usa do exemplo humano do pastor. Por quê? Porque o pastor tinha que cuidar das suas ovelhas, que eram inocentes, são animais dóceis, são animais indefesos, são animais que não têm defesa, elas não sabem se cuidar. As ovelhas precisam do pastor para tudo, para tudo. Ela está com fome, é o pastor que tem que conduzir. Ela está com frio, o pastor precisa levar para o aprisco. Ela está ferida, o pastor precisa cuidar. Por quê? Porque a ovelha, ela se dispersa muito fácil. Ela não tem sentido de proteção. Ela é ruim de visão, ela não enxerga muito bem, então ela se machuca. Para vocês terem uma ideia, até brincando, a ovelha corre o perigo de morrer, porque se ela virar com as patas para cima, ela não consegue se levantar sozinha. Então ela precisa do pastor para conduzir. O pastor é essa figura importante nessa parábola que Jesus está falando. Porque a função do pastor é cuidar. Às vezes ele não pode nem dormir direito, porque se o lobo atacar durante a noite, ele precisa estar atento. Precisa conduzir, proteger. E não é como a gente vê hoje, os nossos rebanhos de gado cercados, protegidos. Lá não. Lá às vezes eles passavam tempos no deserto, porque ele passava de um pasto, ele ia para o outro, e só retornava na época do inverno, que era a época que eles recolhiam as ovelhas nos apriscos, nos redios. Então o Senhor usa do pastor para dizer assim: quão são importantes as minhas ovelhas. E os judeus naqueles tempos estavam fazendo o quê? Maltratando as ovelhas do Senhor, julgando as ovelhas, condenando as ovelhas do Senhor. E o Senhor diz que Ele não veio para os justos,
Ele veio para os pecadores. Então, essas ovelhas se dispersam fáceis. E ovelha dispersa são mais frágeis para ser atacada. São presas fáceis para os predadores, para os lobos, porque se aproveitavam, né? Para dizer para nós assim, irmãos, como ovelhas do Senhor que somos, nós também somos sensíveis, nós também somos fracos, nós também precisamos de um pastor para nos conduzir para uma pastagem boa. Essa analogia faz todo sentido, porque o pecado vem fazer isso em nós, vem nos perder. O pecado vem tirar de nós essa voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor. O pecado faz com que nós passamos a ouvir a nossa própria voz. Então acabamos saindo da presença de Deus e somos presas fáceis. Somos presas fáceis na mão do inimigo. Todas as vezes que buscamos nos alimentar de pastos desconhecidos, nós estamos perdendo, nós estamos ausentes do nosso pastor, da nossa igreja. O Senhor vem dizer no capítulo 34 de Ezequiel que os pastores que foram escolhidos para cuidar das ovelhas não estavam cuidando bem, porque queriam cuidar das próprias ovelhas. Então, ele pegava rebanho de outras famílias e, em vez dele cuidar de todas as ovelhas como ele cuidava das dele, ele não cuidava bem das outras como cuidava das dele. Para nós hoje, quais são os nossos rebanhos? Quem é pai e mãe de família sabe que tem a responsabilidade de conduzir o seu rebanho. Porém, não podemos esquecer dos outros rebanhos, porque nós fazemos parte de um só rebanho. Então o Senhor faz uma promessa tão bonita. Ele diz que eu mesmo irei apacentar as minhas ovelhas. Eu mesmo irei conduzi-las. Eu mesmo irei levá-la a pastos verdes. Eu mesmo farei com que elas tenham repouso. Eu mesmo levarei elas para tomarem água fresca. Eu espantarei os lobos. Eu as conduzirei. Eu vou recolhê-las. Eu vou reconduzi-las. Eu vou trazer de volta para o aprisco. Essa é a parábola da ovelha perdida. O próprio Senhor que vem prometer. E no capítulo de João, no capítulo 10 de João, ele diz: eu sou o bom pastor, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mau pastor, ele só quer saber do dinheiro. O mau pastor, ele só quer saber das ovelhas dele. Mas eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu falo, eu as chamo pelo nome, elas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as levo. A única qualidade que a ovelha tinha de sentido era de saber ouvir, reconhecer a voz do pastor. Esses dias eu vi um vídeo tão bonito. Ele era um rebanho de ovelhas e mostrava
foram três pessoas diferentes tentando chamar aquelas ovelhas, né? Então elas iam, começavam a gritar, falava de qualquer jeito para chamar a atenção das ovelhas, e elas fogem. As ovelhas, irmãos, quando chega um outro pastor, elas fogem. Quando chega perto e não é o pastor, elas correm. As ovelhas, quando ela chega num lugar que ela não sente o cheiro do pastor dela, ela sente medo. Então foram essas pessoas chamando, gritando, berrando, fazendo de tudo para chamar a atenção daquelas ovelhas, e elas ou fugiam ou ignoravam. Mas quando o pastor chamava, elas vinham de onde estavam. Elas formavam um grupo, coisa mais linda, porque elas ouviam e reconheciam e sabiam: olha, o nosso mestre está chamando, o nosso pastor está chamando. Porque elas sabem que elas dependem daquele pastor para tudo. Ela não é capaz nem de comer sozinha, porque elas não conseguem perceber o que é alimento e o que é veneno. Então ela pode comer qualquer coisa e acabar morrendo. O que ela faz é confiar plenamente no seu pastor. É confiar cegamente. O pastor chama, ela vai. E o pastor precisa ir na frente, e elas vão seguindo. Mas qualquer barulho, elas se perdem, elas se extraviam. Então o pastor precisa deixar as 99 e vir buscar essa que se perdeu, porque ela vai morrer, irmãos. Essa ovelha que está perdida, ela vai morrer. Ela se machuca, se coçando. Ela se machuca à toa. A ovelha que não está junta com o rebanho, a ovelha que não está seguindo a voz do pastor, ela vai se machucar, ela vai morrer. Por isso, Senhor, insiste, para que nós criamos essa intimidade com Ele, para que nós possamos conhecer a voz dEle, porque Ele é o bom pastor. Seja lá qual for a situação da nossa vida, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, para a gente sair dessa situação, ou de repente continuar, não sei. Enquanto nós estamos ouvindo a nossa própria voz, porque no nosso pecado fala mais alto do que tudo, nós estamos correndo o risco de nos separar e de se tornar presa fácil para o inimigo. As paixões desordenadas começam a crescer em nós. Se nós já ficamos doentes facilmente, muito mais. E aqui eu estou falando de doenças espirituais. Quantos irmãos estão doentes? Quantos de nós estamos doentes de doenças espirituais? E não nos damos conta que é porque o pecado já está como um câncer, contaminando, corroendo a nossa alma. Porque não estamos ouvindo o nosso pastor. Porque ao invés de nós de alimentarmos do banquete, estamos correndo atrás de qualquer alimento. Continuando em Ezequiel 34, o Senhor vai falando depois com as ovelhas. Ele já repreendeu os pastores, né? Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas, porque são egoístas. E as minhas ovelhas? As minhas ovelhas eu julgarei uma a uma. Eu vou cuidar de uma por uma. As que estão machucadas, eu vou cuidar. As que estão perdidas, eu vou buscar, vou procurar. As gordas, as fiéis, essas eu vou julgar com justiça. Mas aquelas que deixaram o banquete para ir comer o que sobrou do pasto, aquela que deixou de vir beber água da fonte, água limpa,
para beber água lamaçada, sei nem se é assim que fala, né? Lameada, né? Deixou de beber água fresca para beber água lameada. Essas também serão cobradas, porque já conhecem a voz do pastor, já comeu do banquete, já bebeu da água limpa, mas preferiu correr atrás dos restos. O Senhor tem uma cobrança para nós que somos ovelhas. Então, irmãos, hoje a reflexão que nós temos que fazer é essa. Tanto como ovelha que somos, como pastores que somos também. Nós somos ovelhas e somos pastores. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque a misericórdia do Senhor é infinita. Ele está sempre atrás da ovelha perdida. Mas até quando nós vamos ficar fugindo dele? Até quando nós vamos conseguir estar vivo para ser resgatado, irmãos? Porque pode ser tarde demais. Uma ovelha daquelas poderia cair num penhasco facinho. Qualquer barulho assusta. Ela corre, ela não enxerga bem, ela cai num buraco, morre. A ovelha morta, aí o Senhor não tem como ir mais. É preciso, enquanto nós estamos aqui, deixar ser encontrado. Se você se perdeu, porque você realmente não está ouvindo a voz do Senhor, é hora de você gritar: Senhor, eu estou aqui. Como aquela ovelha perdida, que não está mais ouvindo, não sentiu mais o cheiro do pastor. Já estou me tremendo, o que eu vou fazer? Eu não sei para onde vou. Eu não sei onde eu vou me alimentar. Quem vai me proteger? Eu não estou sentindo o cheiro do meu pastor. Se você se encontra assim hoje, é hora de você gritar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, vem me encontrar. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu quero te obedecer. A Salete disse aqui que tinha uma pessoa que estava sentindo medo. Irmão, será que esse medo não é o medo de ovelha que não sente mais o cheiro do pastor? Será que esse medo que você trouxe aqui hoje não é o medo de quem não está conseguindo ouvir a voz do Senhor? Que você está desesperado. Esse medo é a vontade de encontrar o caminho de volta. Chegou o dia. Hoje o Senhor vai tirar o seu medo. Hoje o Senhor vai te acolher, vai te colocar nos ombros, vai te trazer de volta e vai falar assim: pode vir todo mundo, porque hoje é festa. Eu encontrei aquela ovelha que estava perdida. Alegre-se comigo. É hoje essa festa, irmãos. Por isso ele insiste em nos amar. Ele insiste em nos perdoar. Ele insiste. Deus é louco por mim e por você. Deus não vai desistir jamais. Enquanto nós não chegarmos de verdade, irmãos, no verdadeiro rebanho, o verdadeiro aprisco que é o céu, que é os anjos e os santos que já estão na glória de Deus, Ele vai continuar tentando. Esse amor misericordioso de Deus é hoje. Assim como Ele fala: eu quero sarar as feridas. Eu quero cuidar do que estão machucados.
Eu quero dar força para aqueles que estão fracos. Eu quero levantar os que estão caídos. Esse é o nosso bom pastor. Esse é o nosso Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos. O primeiro passo para a gente conquistar a misericórdia de Deus, embora ela seja derramada o tempo todo, mesmo a gente não querendo, Deus é misericordioso o tempo todo o tempo. A misericórdia de Deus é derramada constantemente, independente de qualquer coisa que nós façamos. Mas eu quero te convidar a se reconhecer neste momento miserável. Irmãos, eu quero te convidar a apresentar para o Senhor as suas misérias, as suas fraquezas, aquelas fraquezas, irmãos, que você até se envergonha dessa fraqueza. Eu tenho vergonha de admitir para mim mesmo que eu sou fraco a esse ponto. Isso é miséria. E eu quero te convidar a oferecer essa miséria, porque misericórdia é esse amor de Deus que vem na nossa miséria, que vem amar a nossa miséria. É o coração de Deus que envolve a minha e a sua miséria. E isso é misericórdia. E para a gente receber essa misericórdia a ponto de nós retornarmos, de sermos esse vaso na mão desse oleiro que queria nos remodelar nessa oração, nós precisamos entregar essa miséria. Reconhece aí no seu coração, irmão, das vezes que você esteve perdido ou está perdido e que você hoje está precisando desse amor. Vai entregando para o Senhor. O Senhor é hoje. O Senhor me acolhe. Que o Senhor me abraça. Que a sua graça me envolva, Senhor. Porque é impossível de deixar de me amar, Senhor. Eu sei que o seu amor nunca deixará de me amar, Senhor, mas eu não quero mais me perder do seu rebanho. Eu não quero mais, Senhor, deixar de sentir o teu cheiro. Senhor, eu quero ouvir a sua voz e seguir. Eu quero confiar, Senhor. Eu quero me entregar quando ouvir a sua voz. Eu quero reconhecer a sua voz, Senhor. Vai ouvindo essa música. Coloca a mão no seu coração. Insistes em vir a mim, mesmo quando me revelo todo pecador. Nada tenho a oferecer. Me chamas junto a ti e me olhas com ternura, com tanto amor. É tudo graça. É tudo graça, tudo graça, é tudo graça, é tudo graça,
tudo graça, tudo graça, é tudo